Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Peço bondosamente que você que está aqui ou estiver me assistindo em algum lugar, se tiver acesso a uma Bíblia, abra por gentileza no livro de Hebreus, por favor, capítulo de número 13, livro aos Hebreus, capítulo 13. Eu quero ler só um versículo deste texto nesta noite. Gente, não repara essa bagunça. Vocês estão assistindo a gente, não repara essa bagunça aqui, não é assim mesmo, gente. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 13. Aí fazer que nem o outro, né, Carlos? Eu não tinha nem visto, mas o senhor falou, eu vi, né? Hebreus 13. Aleluia. Eu quero falar de um tema que é uma pergunta a qual eu espero, junto com você, buscar a resposta na Bíblia. E esse tema que eu quero trabalhar nessa noite, que é uma indagação, é uma pergunta, é obediência e submissão à liderança é bíblico? Será que esse negócio de obedecer a líder e se submeter a ele realmente é bíblico? Eu quero nessa noite meditar ou começar a meditar com você nisso. Para tanto, a carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso de número 17, diz assim: obedecei a vossos pastores. Em algumas versões dizem guias, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Por favor, tome assento aí. Eu quero convidar você para a gente poder meditar nessa noite, nesse texto, e tentar entender algumas coisas que, no meu conceito, estão meio que mal compreendidas. A gente vive num tempo, gente, que quando a gente fala desse tema, obediência, submissão, isso é uma parada muito controversa. Escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. A gente vê extremos acontecendo nas igrejas evangélicas, talvez até aqui nessa também. Em algumas igrejas nós vemos essa temática, obediência e submissão, trabalhada de uma forma tão exacerbada, tão autoritarista, que dá até medo de olhar para o pastor nos olhos dele. Você tem que passar por ele de cabeça baixa. Ao passo que em outras igrejas isso está tão bagunçado, está tão avacalhado, que igreja não respeita líder, não respeita pastor e não respeita ninguém. E assim, eu quero nessa noite tentar falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente no meu conceito que está vivendo uma vida a seu bel prazer, vive a vida como quer, faz o que quer, decide o que quer, e pior, facilmente abandona aqueles que um dia foi chamado de seu líder, de seu pastor, de seu líder espiritual, de sua líder, de a dirigente do ciclo de oração e por aí vai. Facilmente. Esse tipo de gente que não consegue entender o conceito bíblico do que é obedecer e do que é se submeter, são pessoas que ou elas vão se enquadrar na Bíblia e vão ter que radicalmente mudarem a maneira como se relacionam com a sua liderança,
ou literalmente elas nunca irão parar em igreja alguma. Você sabe por quê? Porque uma pessoa que não entende esses princípios que nessa noite a gente vai começar a trabalhar, ela não consegue em hipótese alguma se adequar em nenhum lugar. Ela se adequa enquanto a cadeira é confortável, enquanto o ar funciona, enquanto o louvor não incomoda, enquanto ninguém lhe faz uma crítica, enquanto ninguém que está lhe fazendo uma crítica não pecou ou não errou. Mas no momento que alguma dessas pequenas circunstâncias que eu citei forem algo que as incomoda, ou que tira ela do eixo, ou que faz ela olhar, ela muda de igreja. E eu falo ela não no sentido feminino, não, eu falo no sentido impessoal. A pessoa muda de igreja, porque sempre será fácil. E é por isso que eu conheço, como pastor, já há 9 anos, pessoas que já estão na sua 10ª congregação. E em todas, e por onde passou, todas elas, as congregações eram que estavam erradas. Seus pastores que não prestavam, seus líderes que não valiam nada, as suas igrejas e os seus irmãos, os seus congregados, que eram pessoas que não tinham compromisso com Deus. E aí leva um tempo para você descobrir essas coisas, que toda igreja tem pessoas doentes, que toda igreja, nós somos como um hospital, e como pessoas dentro do hospital estamos em busca de quê? De cura. E leva tempo para algumas pessoas entenderem que esse processo de mudanças e mais mudanças, por causa dessas intercorrências que eu citei, leva ela a adoecer mais ainda, até que, e aí você vai se lembrar de pessoas assim, mudou de igreja porque não concordou com o pastor, foi para outra igreja, gostou, achou maravilhoso, mas aquele líder lá do louvor fez alguma coisa, ela já não gostou, ela mudou de igreja também. E aí ela foi para uma outra igreja que era do fogo do manto, e lá era onde Jesus operava, se revelava, e era maravilhoso, enquanto não tocava na maneira dela se vestir. Quando a líder começou a falar da maneira de se vestir, aí ela já começou a procurar defeito, procurou outra igreja. Chegou a um determinado ponto que a pessoa simplesmente deixa a igreja. Ela deixa Cristo, ela abandona a fé. Porque de fato nunca viveu na fé, ela nunca foi igreja. E se você não é igreja, você não consegue lidar com o corpo, irmão. Você que é um ser humano aqui, tenha por certo, quando a sua unha está encravada, ela dói. Dói ou não dói? Dói, incomoda. Quando uma ferida está cicatrizando, há uma coceira, porque a pele está se unindo, se esticando e dói. Incomoda, mas é necessário. Se você vai lá e corta um pedaço da pele ou arranca o dedo, aquilo ali vai te fazer falta. Assim, do mesmo jeito, no corpo de Cristo, a gente tem que aprender a lidar com as diversas diferenças e com os erros que as pessoas cometem. Porque no momento que você não consegue lidar com isso, não há como você se sujeitar a isso. E aí eu preciso entender na Bíblia como é que isso funciona, para que eu não pegue casos como eu já peguei de pessoas que não vão dormir sem antes receber o boa noite, Deus te abençoe, do seu pastor. Porque se ela não receber a bênção do pastor, ela não dorme, ela adoece. Como também eu conheço pessoas que passam um mês, sabe Deus aonde, passeando, e o pastor só sabe que ela está passeando porque viu no Instagram ela passeando por aí. E sabe o que é pior? Quando o negócio arrocha, que a peteca quebra, e quebra mesmo, porque Deus permite quebrar, é para o pastor que fica o pepino. É para ele. Não é para a igreja que a ovelha visita, é um visita. Irmãos, eu nunca fui contra ninguém visitar a igreja. E falo isso de púlpito. Mas hoje em dia visitar a igreja está tão perigoso, porque você sai daqui, aprende uma coisa, vai bem ali, e alguém te dá um alimento que parece ser mais doce, é mais gostoso de se mastigar, mas o que você não sabe é que é capinha artificial, e aí quando chega no estômago que dá aquela embrulha, e você pega aquela diarreia espiritual, é o seu pastor que vai lhe ajudar a tratar. O cara lá, que fez o que fez, lhe dando o capim virtual,
Ele não vai vir te ajudar, ele nem vai te atender, ele não vai nem atender a tua chamada, a não ser que você seja um bom dizimista. Essas coisas a gente tem cuidado. E hoje em dia, nós tivemos uma reunião de líderes aqui, aonde eu louvo a Deus, porque a liderança da igreja, levanta a mão os diáconos que estão presentes, vão se lembrar disto, o pastor Fábio também estava presente. A liderança da igreja disse: pastor, nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E nessa ministração, eu quero poder, se Deus assim permitir, achar na palavra de Deus o que é certo realmente, e o que de fato o pastor pode requerer de uma ovelha. Até que ponto, Felipe, eu posso chegar para você e dizer assim: eu preciso de você hoje à noite aqui, não falte, e você tem que estar aqui. Até que ponto que você precisa acatar um chamado quando o pastor grita. E a gente tem que entender isso à luz da palavra, para que essa palavra, uma vez entrando nos nossos corações, nos permita agradar a Deus. E aí eu vou dizer para você uma coisa que é sério. Muita gente está sofrendo, e sofrendo muito, porque decidem viver as suas vidas alheias a qualquer liderança. Fazem o que querem, dizem o que querem, vão para onde querem. O pastor que procure saber: pastor não me sustenta, pastor não me dá dinheiro, pastor não me dá emprego, pastor não faz isso, pastor não faz aquilo outro. E enquanto a gente vai dizendo pastor isso, e vai vivendo a vida a bel prazer, não entende porque as noites de sono foram perdidas, não entende porque que a depressão oprime todos os dias, não consegue entender porque que vive uma vida onde tudo que faz não dá certo. Abre um negócio, não dá certo. Faz um negócio ali com o irmão, achando que tinha ganhando, saiu perdendo com o irmão. Vai entrar no relacionamento, entra errado, se dá mal, apanha do marido, apanha da mulher, e não entende por que estas coisas acontecem. E quando a gente vai ver, o segredo está em obedecer, em acatar, em se submeter. Quantos querem aprender sobre isso nessa noite? Levante a mão aqui nessa noite. É óbvio que o pastor só pode exigir de alguém aquilo que está na palavra, isso é inegável. E aí eu quero repetir aqui, abrindo aspas, a fala de John Piper, um dos maiores pregadores americanos, do qual eu sou um grande admirador dele. Ele disse em um dos seus livros, e que eu copiei aqui, ele diz: a autoridade do pastor sobre a igreja não é absoluta, e qualquer liderança deve estar submissa, antes de tudo, à palavra de Deus. Quem concorda com isso? Levante a mão aqui, por favor. Todo mundo? Eu concordo plenamente. Para quem ficou naquela dúvida, vai que é uma pegadinha do pastor? Eu concordo. Pastor, e o que aqui John Piper quis dizer? Ele está dizendo que se você é um líder, e você como líder ensina a palavra, essa palavra ao liderado deve sim ser cumprida. Porque acima de qualquer pensamento filosófico meu, acima das minhas tradições, eu não gosto de usar terno, irmãos, aqui eu não quero que ninguém use terno. Por quê? Porque eu não gosto. Para mim é pecado jogar bola, então está cortado a bola na igreja, ninguém pode jogar bola porque é pecado. Por quê? Porque eu acho que é pecado? Espera aí, deixa eu submeter este ensino à palavra. É assim que uma ovelha age, ou um ouvinte, ou um crente age, quando um líder fala: deixa eu entender. O Hilton chega aqui e diz assim: eu quero que seja assim, porque eu quero, eu que mando. Que história é essa, meu irmão? Como assim que tu que manda? Vamos submeter a tua autoridade à palavra. Vamos ver se é tu que manda ou quem manda é a palavra. Então nós temos que entender a diferença entre autoritarismo e autoridade, entre aquele que está ensinando o que a Bíblia diz e aquele que está incutindo em você aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa. Aí chega aqui uma pessoa, eu não vou longe,
Esta semana passada, uma senhora foi no laboratório, uma dentista. Há anos que ela não vinha no laboratório. Uma mulher extremamente, ao absoluto, vaidosa. A mulher se papagaiava do pé à cabeça, irmão. Só usava aquelas sandálias que eram brilhosas. Aquela mulher que quando ela chega assim, você diz assim, cheguei, era ela. E uma excepcional profissional, muito bem sucedida, uma das melhores profissionais de São Luís. Eu não a via há anos. Ela aceitou Jesus e vivia com Jesus desse jeito, com a sua vaidade, e eu não tenho nada contra isso, não estou aqui falando como crítica. A crítica virá agora. Ela vai para agora uma igreja, porque Deus, usando uma pessoa, mandou ela ir. E nessa igreja, a liderança, que era a igreja, a liderança máxima formada por uma mulher, o erro já está aqui, a bagunça já começa aqui. Liderança máxima de uma igreja formada por uma mulher, pastora. De onde arrancaram isso? De que Bíblia arrancaram isso? A autoridade máxima numa igreja é uma mulher. De onde tiraram isso? Rasguemos a Bíblia toda, porque não existe fundamentação nenhuma na Bíblia para uma mulher estar à frente da igreja. Mas é nenhuma. E você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que você vai se chocar, porque tem textos que são culturais, que manda a mulher até ficar calada. Aí você diz assim, que é isso, pastor? Calma, é cultural. Era um texto específico, para um momento específico lá na Bíblia. Não nos serve. Mas na Bíblia você vai ver, a coisa era diferente. Aí está lá, tem uma pastora, uma líder. Quando a pastora olhou para ela, já deu logo o recado. O Senhor me disse, eis que eu te digo, arranca o brinco. Tira isto que tu põe na tua boca. Esta sandália, eu vejo os demônios segurando nela. Esta calça que tu usas. E começou. E em nome de Deus, a irmã veio me visitar há 2 semanas. Eu peguei até um choque quando eu a vi. Não porque ela estivesse feia, até porque eu também admiro muito mulheres que conseguem serem bonitas, elegantes, sem precisar se papagaiar. E ela chegou muito bonita, com uma saia muito longa, uma roupa cobrindo todo o braço, o cabelo branco que ela deixou de pintar, sem nenhum brinco, sem nenhuma joia, sem nada. É chocante, você passa uma vida inteira vendo alguém, de repente você vê uma pessoa completamente diferente. Eu perguntei para ela o que aconteceu na vida dela. Agora eu conheci o poder de Deus, e o poder de Deus me libertou. Eu já fiquei assim meio encucado, meio preocupado, digo, meu Deus do céu. E eu estava assim, mais ou menos assim, com a camisa, nem era camisa desse jeito, era camisa polo. Disse, meu Deus, ela vai me olhar assim de tênis, pronto, eu vou para o inferno hoje aqui nesse lugar. E ela começou a dizer algumas coisas e eu perguntei a ela, como foi essa metanoia? Metanoia é uma mudança de mente, mudança daquilo que está dentro de você. Como aconteceu isso? E ela me contou essa história que eu contei a vocês, e até aí estava maravilhoso. Mas quando muito ela começa a me pregar para mim sobre usos e costumes. Então ela começa a dizer que ela descobriu o quanto era errado uma mulher que usava um brinco, o quanto era pecaminoso uma mulher que usava uma calça, e começou, e eu estou olhando para ela. Quando ela terminou de falar, eu disse, a senhora já parou para ler na Bíblia o que a senhora está me dizendo? Não, eu conheço, porque a minha pastora, cara, a sua pastora lhe disse isso. Ela é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu digo, eu não tenho nem dúvida disso. Pode ser uma mulher de Deus e cheia do Espírito Santo. Mas o que ela lhe disse não está na palavra. O que ela lhe disse não é bíblico. O que ela lhe disse não pode ser incutido na cabeça de seu ninguém. Aí eu disse, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sirvo a Cristo há 28 anos. E com uma semana, não foram 8 dias nem 9, foram 7. Aceitei Jesus no domingo seguinte, 7 dias depois que eu aceitei Jesus. Eu sempre usei um monte de anéis de caveira, do cão, do diacho, corrente no pescoço. Estou colocando a roupa para me vestir, colocando todas aquelas doidices.
Pela primeira vez na vida ouço a voz de Deus. Alguém no meu quarto, eu naquele espelho me achando o cara mais lindo do mundo, diz assim: tira tudo isso. E eu achei estranho, porque eu nunca tinha ouvido uma voz daquela. Abri a porta para ver se não era ninguém, não tinha ninguém. Tira tudo isso. Falei, meu Deus, isso aqui deve ser alguma coisa espiritual. Eu era novo na fé, não sabia nem que era Deus. Saí tirando. Quando eu tirei aquilo, eu senti um gozo na alma. Um gozo na alma. Os anos se passaram. Escute, para você aprender a diferença entre o que é bíblico e o que é experiência sua com Deus. Os anos se passaram, me formei em uma faculdade, fiz a minha segunda faculdade, fiz a terceira faculdade, comecei a colecionar anéis de faculdade. Já com a quinta faculdade, já eram 5 anéis. Fui pregar para quase 600, 700 pastores, não lembro, numa convenção. Botei o melhor terno, sapato brilhoso, peguei os meus anéis, e será que eu uso 2 ou 3? Deixa eu ver. Vou pregar para pastores. Tipo aquele anel do pregador de domingo, que me chamou mais atenção o dedo, o anel dele do que a pregação dele, diga-se de passagem. Aí eu estava vendo, que eu disse, rapaz, eu preciso mostrar para esses pastores que eu também sou o cara. Botei lá o anel de direito, botei o outro anel de... Não, vou tirar isso aqui, vou deixar só com o de direito, tem uma pedra vermelha de rubi, bonitona, grandona. Subi no púlpito para pregar. Preparei uma mensagem poderosa. Quando eu começo a pregar, já no início, eu começo a gaguejar do nada. Nunca tinha vivenciado isso depois de pastor. Comecei a falar coisa com coisa, parecia a pregação de domingo. Sabe quando não sai nada? Não flui, como diz o caboclo lá no interior, não flui. E nada, e dizendo texto, eu já citei logo o texto que eu queria ler errado, que até eu não estava mais achando na minha Bíblia onde estava o texto. Parei assim 1 minuto e todo mundo olhando para aquele bruto daquele anel. Pastor, presidente se levanta, falando em línguas, vem até onde eu estou, vai no meu ouvido, eu abaixo o microfone e ele diz assim, assim diz o Senhor, eu te disse no passado, tira tudo. Na hora que ele falou isso, comecei a chorar no púlpito, fui tirando meu anel, botei ele aqui em cima, ele sentou. Quando ele sentou, eu disse, irmãos, eu quero contar um negócio para vocês. Eu achei que, vindo com as minhas formaturas, vocês iam me ouvir, mas eu percebi, contei a experiência que eu estava vivendo naquele minuto. Eu disse, mas agora, dependendo só de Deus e não de um anel, não da formatura, não disso, eu quero que você abra a Bíblia. Preguei outra mensagem, em outro texto, que o Senhor tinha me dado na hora, e desde aquela pregação, eu fui o pregador oficial de todas as convenções até hoje. Aí eu diria, pastor, então eu não posso usar os meus anéis? Será que eu posso dizer a Raíssa, tira esse brinco em nome de Jesus, porque o Senhor me disse para tirar tudo? Será que eu posso dizer à irmã que está ali com batom, ou com uma pulseira no braço, arranque esta pulseira, porque isto não vem de Deus, o Senhor me disse? Eu posso, irmão? Sim ou não? Você sabe por que eu não posso? Porque uma experiência pessoal eu não posso tomar como sendo uma doutrina bíblica. Mas é assim que a banda toca. E isso chama-se autoritarismo. É quando um líder, ele pega a opinião dele, o desejo dele, o hábito dele, o costume dele, a crença dele, e diz, faça assim, porque eu, pastor, estou dizendo. Então eu preciso entender até que ponto eu posso me submeter a um pastor ou não. Por quê? Porque se o que ele pregar está na palavra, quem é este que questionará? Mas se o que ele ensina é o que ele pensa, é o que ele idealiza como o certo, ele tem que também ser submetido à palavra de Deus. E aí aos líderes desta igreja, começando por mim, se aquilo que eu estiver ensinando, se aquilo que o Wilton estiver ensinando aqui na música, foge desta palavra, eu devo me submeter, sim ou não, igreja?
Não, eu quero ouvir a Vibari. Sim ou não, igreja? Eu devo, Felipe? Não posso, cara. Agora, Felipe, pensa por que é que então o cara vem, ensina a palavra, fala da palavra, mostra a palavra, você vê na palavra e diz, eu vou fazer o que eu quero. Ou quando é pior. Não, pastor? Palavra maravilhosa, viu, pastor? Poxa, pastor, essa palavra, ó, de Deus. Mas chegou em casa, pegou o de Deus e a palavra, colocou de canto e disse, mas eu faço o que eu quero. Então o pastor chega aqui e fala, olha, nós temos que ser fiéis, nós temos que ser honestos, nós temos que ser o que... O cara chega ali e diz assim, meu irmão, eu vivo da desonestidade. Semana eu estava falando para uma ovelha, que me perguntou, vem cá, como é que fulano cresceu tanto financeiramente? Está trocando de carro, está isso, está com casa. Eu digo, como? Ainda tem dúvida. Mas como? Eu digo, enganando, roubando, furtando, mentindo, sendo desonesto. Mas pastor, como é que Deus pode abençoar isso? Eu digo, e quem te disse que é Deus? Você está achando que tudo aquilo que chega na sua mão vem de Deus? Você realmente é um destes que acredita que pelo crime ou pela desonestidade, aquilo que você alcança porque Deus foi bondoso? Você realmente acha que quando você conseguiu dar o golpe naquele camarada, enrolar aquela pessoa, mentir dizendo, olha, é esse tanto que custou, mas custou outro tanto, e você comeu enganando, você realmente acha que você, não, mas eu estou dizimando, e Deus está ainda recebendo isso? Acorda, meu irmão. Eu preciso entender que se eu não me sujeito a um líder que está dentro da palavra, eu estou sujeitando-me ao próprio Deus. Então, irmã Francileide, se lá no interior onde vocês estão, se alguém não se sujeita à palavra que é ministrada, ela não se sujeita a Deus. E se ela não se sujeita a Deus, olhe para cá. Você acredita que alguém que não se sujeita à palavra que é ensinada, não se sujeitando a você, se sujeitará a alguém mais? Mas tem um detalhe que eu acho massa, e aí eu queria compartilhar com você. Você sabe por que isso está acontecendo nos nossos dias? Por causa de uma palavra chamada pluralismo religioso. Sabe o que é pluralismo religioso? Você sabe o que é? Vou lhe dizer o que é. Hoje, o mercado da fé abraça todo mundo. Você não está satisfeito nesta igreja? Vá para outra, ali na esquina tem uma que é top. Você não gosta do culto dos jovens porque tem luz? Vá ali no canto, mais embaixo, chegou no retorno, virou, você vai encontrar uma igreja que é toda negra, com luzes, com fumaça, até aquela fumaça de gelo seco tem, para abençoar a sua vida. Mas você não está gostando desta? Você é daquela do manto, do reteté, que gosta de igreja que só acontece o fogo, não precisa palavra, ninguém precisa pregar, eu quero é sentir a presença e a glória. Vá ali, numa ponta de esquina, escondido, normalmente no meio do nada, ou lá escondido, onde ninguém vê, que você vai encontrar o poder de Deus. Pluralismo religioso. O mercado da fé abrange a todos. Se o que você está ensinando dentro de uma igreja, aquilo está incomodando alguém, ela pode simplesmente se levantar e dizer assim, pastor, me dê minha carta de mudança, eu quero ir para outra congregação. Na época dos apóstolos, a banda não andava desse jeito, a coisa não funcionava assim. Por quê? Porque entre os apóstolos existia uma vivência em Cristo, que era comum a todos. Então, a despeito dos efeitos culturais que existiam nas cidades ao redor, que eram cidades romanas, cidades gregas e por aí vai, a despeito disso, aquilo que era a cultura bíblica, da qual Cristo chama de o reino de Deus, que ele diz, eu vim pregar e ensinar o reino de Deus na terra. Aí você vai aprender sobre esse reino, e quando aprende sobre o reino de Deus, você não tem opção, sabe por quê? Porque o reino de Deus ele é único. No reino de Deus não há pluralismo, no reino de Deus não há essas coisinhas pequenas, das quais são impeditivos para um, e para outro é liberalismo, enquanto para um o negócio está solto, para outro o negócio está arrochado, e ninguém consegue viver no meio termo. Eu quero com você, em nome de Jesus,
analisar algumas coisas, começando por esse texto. O texto fala em Hebreus 13:17, que obedeçam aos seus líderes. Olhe para cá, a Bíblia não diz assim: obedeça se você concorda, obedeça se você acha legal, obedeça se o que está falando está atingindo aquele irmão em cheio, você estava torcendo para o pastor falar com ele, que dele estava merecendo aquele puxão de orelha, e você diz assim: agora eu obedeço o pastor, porque está ferindo um irmão que você não consegue ferir. A Bíblia manda obedecer a estes líderes, que estão sujeitos a esta palavra, que uma vez obedecendo essa palavra a ensinam. E aí, é interessante, porque quando a gente fala de submissão, submissão nunca requer de nós, olhe para cá porque isso é fantástico, não requer concordância. Ei, quando Jesus estava na terra, o meu Jesus e o seu, você acha que ele queria ir para a cruz? Quem aqui acha que Jesus queria morrer na cruz? Levante a mão, por favor. Não, alguém, ninguém, quem dá mais, quem dá 10, dá 20, ninguém? Você acha que Jesus queria morrer na cruz? Você acha que foi legal? E ele estava dizendo assim: nossa, meu playground, estou chegando nele, a cruz. Você sabe o que aconteceu um dia antes dele ser crucificado? Ou como Paulo diz, emadeirado? Você sabe o que aconteceu? Ele chega para Deus, o Pai dele, e diz: Pai, se for possível, eu não quero viver isso aí não. Se for possível, eu não quero ir para a cruz não. Se for possível, me tira dessa jogada, essa parada aqui não é para mim, meu irmão. Eu não quero viver isso, eu vou morrer por um monte de gente que nem vai acreditar em mim, por outro tanto de gente que vai acreditar e vai me abandonar, sim, por outro tanto de gente que nem vai acreditar, nem vai me seguir e ainda vai me odiar, e eu vou morrer por eles. Mas a submissão não requer concordância. A submissão não permite que você oscile no seu querer. Eu quero, não quero. Você não pode opinar na submissão bíblica. Na submissão, a gente olha para a vontade de Deus e diz: Deus quer isso, eu vou fazer o que Ele quer. Aí ele vira para o mesmo Deus e Pai que ele conversava e diz: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a... Olhe para cá. Ele tinha falado para Pedrão assim: Pedrão, é necessário que eu morra. Vou passar 3 dias debaixo da terra que nem o profeta Jonas, mas eu vou levantar. Pedro não entendeu, ficou meio perturbado. O que é isso? Me explica isso melhor. Eu disse: Pedro, eu estou te falando que eu vou morrer. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Mas vai levar 3 dias. Pedro se levanta: ninguém vai te tocar. Se meter o pé em ti, eu puxo a faca. Jesus repreende a Pedro como se o diabo estivesse o usando, porque Pedro quis interferir em uma submissão bíblica. Jesus não queria morrer na cruz, mas ele precisava. E sabe por que ele precisava? Porque o Pai tinha dito: eu quero. E aí ele chega e fala com o Pai: Pai, se for possível, não, eu não quero isso. Mas o Pai disse assim: eu quero. E sabe qual foi o resultado? Jesus preferiu sair fora ou morrer na cruz? Se ele quer, eu vou morrer na cruz. É o que tu queres, Pai? Eu vou morrer. Eu vou passar o Calvário, Pai? Vai, então eu vou. Eu vou sofrer, Pai? Vai, então eu vou. Então olhe para cá. Aí chega um líder, lhe ensina, lhe aconselha, lhe diz o que fazer, lhe diz: olha, não faça isso, vai dar errado, não vai dar certo. Você abraça o seu líder, você diz: obrigado, meu líder, por esta palavra, este conselho de Deus. E quando você sai da presença dele, você faz o quê? O que você quer. Você acredita que Deus, o líder máximo, que vela por essa palavra, vai abençoar essa pessoa? Você acredita que aquele negócio que Deus, usando, talvez ele diz assim: não entra nesse negócio, e você entrou, e porque está se dando bem, você acha que o fim será bom? Você acha que esse casamento, que Deus disse assim: não entra nessa parada, usando o seu líder, e a Bíblia diz assim, diz assado, diz cozido e mal passado, e você entra, porque você acha
que não, eu já estou acertado, está tudo bem, eu faço o que eu quero. Você acredita mesmo que Deus vai botar a mãozinha e dizer assim, vou abençoar, porque o meu líder, o meu ungido disse, não faça isso, porque a Bíblia ensina assim, assim, assado. E aí você olhou e disse, ó pai, mas eu quero muito isto, é o que eu desejo para a minha alma e meu coração, e Deus vai dizer assim, então toma. Querido, é por isso que muita gente está depressivo, é por isso que muita gente está desviado, é por isso que muita gente precisa de remédio, porque está frequentando psiquiatras que estão entupindo eles de remédio, porque não consegue dormir, porque um dia Deus disse, faça assim, através do seu líder, e você disse, tá bom, mas você fez o quê? Quis. E aí eu quero com você lembrar uma coisa que está na primeira carta escrita por Pedro. Abra, por favor. Porque eu entendo que assim como um filho deve obedecer aos seus pais, e não tem idade, Fernanda. A Bíblia diz, obedeçam os vossos pais, porque este é o primeiro mandamento dado com promessa, para que te vá bem e vivas por longos dias na terra. Não tem tempo. Eu não obedeço papai e mamãe só quando eu quero. Eu devo obedecer porque a Bíblia manda. A Bíblia diz, te sujeita ao teu pai. Ele está dizendo, ela está dizendo, abre o olho. É óbvio que se meu pai chega e diz assim, vamos embora tomar uma cerveja ali, eu não vou fazer isso, porque a autoridade dele perde para a autoridade da palavra. Mas se ele me diz, meu filho, não faça isso, porque isto aqui está errado, e eu não me sujeito porque creio, ou quero fazer o que eu quero, eu certamente vou me dar mal, porque a Bíblia nos ensina que obedecer aos pais é um mandamento. E aí, do mesmo jeito que eu tenho que me sujeitar, pastor Douglas, a Deus, a Bíblia nos ensina a nos sujeitarmos aos nossos líderes. Eu fico meio confuso, Robert, quando alguém questiona a autoridade de um diácono. Eu fico confuso, pastor Fábio, quando eu vejo uma ovelha questionando a autoridade de uma diaconisa, criticando alguém da liderança máxima de uma igreja. Eu fico pensando que esta pessoa, ela talvez não conheça mesmo a Bíblia, porque se ela conhecesse, ela entenderia que as autoridades que existem, Paulo fala isso aos Romanos, elas todas foram investidas pelo Todo-Poderoso. Quem é você ou eu para questionar isso? Questiona a Deus. Deus, eu não aceito fulano. Você não aceita fulano? E por que Deus aceitou ele? Vou questionar Deus. Jesus podia falar, Senhor, eu não aceito passar para a cruz. Não aceita passar pela cruz? Que história é essa, meu filho? Se submeta. Sim, Senhor, vou passar pela cruz. 1 Pedro capítulo 5. Versículo de número 5, esse texto no hebraico ele é curioso. Na nossa tradução está assim: semelhantemente vós, jovens, só levanta a mão quem é jovem, por favor. Não, jovem, Robert, jovem, Kyle, vigia, filho. Da tua idade para frente a gente já está assim, ó. Já é uma, né, pastor? Já passou a ascendência, agora é a decadência, já era aí. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 5. Versículo 5 diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos. No grego, esse texto não aparece, em algumas Bíblias está traduzido como presbítero, na maioria está traduzido como ancião. Deixa eu lhe contar uma coisa que você vai saber hoje. Toda vez que você lê no Novo Testamento a palavra ancião, está falando de um pastor de uma igreja. Toda vez que você vê no Novo Testamento, não estou falando do Velho, no Novo Testamento, a palavra ancião,
Está falando de um líder da igreja, de alguém que tem já uma certa idade e que pastoreia, que lidera, que coordena a igreja. Algumas Bíblias corretamente traduziram esse texto dizendo: semelhantemente vocês que são jovens, sede sujeitos aos seus presbíteros. Pastor, o que é presbítero? É pastor de uma única igreja e de uma igreja local. O presbítero naquela época, diferentemente do pastor, o presbitério era uma função pastoral dada pelo pastor de várias igrejas, para que na ausência deste pastor, esta pessoa estivesse coordenando e sendo respeitada como pastor. E aí você vê que naquela época, presbítero não é um dom ministerial de Cristo, mas olha como isso é curioso. Presta atenção, porque eu estou ensinando algo que você pode pesquisar aí no campo da teologia e vem debater comigo para ver se a gente vai mudar esse questionamento aqui ou não. Paulo fala que existem 5 dons ministeriais de Cristo. Uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mas ele não fala de presbítero. Curioso isso. Aí Paulo, que diz que no ministério de Cristo existem 5 dons ministeriais, chega a Pedro e ensina a igreja que o presbitério é uma função pastoral e que a igreja deve a este que está na função respeito e submissão. Aí a Bíblia vem e diz assim: Cale, respeite e se sujeite ao seu pastor. Não, eu vou fazer o que eu acho certo, o que eu penso que é certo, o que eu acho correto. E é assim. Está pensando que a parada não funciona assim? Ah, ele é meu pastor, mas ele não é meu pai. Nem quero. Que ser pastor já não é fácil. Se for pai ia ser mais difícil ainda. Que aí eu podia agir como a gente faz em casa. Mas não pode, não posso fazer nada. Mas a Bíblia nos mostra que eu devo me submeter a estes anciãos, a estes presbíteros, a estes que estão à frente da igreja. Se eu não estou aqui na igreja, meu querido, o pastor Fábio está. Se ele não está, existe uma diaconia que está. Se a diaconia não está, existe algum líder de ministério que está. E nesse escalonado, se eu não respeito qualquer um destes, eu não respeito Deus. Chocante de se ouvir isso, né? Dentre vários problemas que eu tenho visto no meio das ovelhas, eu quero citar os mais comuns, fruto de alguns anos estando presente em gabinetes, e aí eu consigo entender porque há vidas tão cheias de maldições como eu vejo hoje. Pessoas amaldiçoadas por si mesmas, porque decidem tomar decisões alheias à sua liderança. Primeiro, tomam decisões importantes da vida sem nenhum conselho pastoral. O cara vai se mudar, meu irmão. Nem perguntou para o pastor. Quando o pastor soube, ele já tinha ou mudado, ou soube que ele estava pedindo a carta. E tu sabe o que é melhor? Olha para cá. Mas eu estava orando, pedindo uma direção de Deus, e Deus me direcionou. Oh, mas eu acho tão bonito quando eu vejo isso. Aí Deus, que vela por essa palavra, Francileide, diz para a senhora se mudar, sem nem falar com o seu pastor, sem nem conversar com ele. É para quê? Isso aqui é só o pastor. Ele é só o líder espiritual. Aí vai abrir um negócio. Eu acho fantástico. Tem uma coisa que eu admiro. Eu ia citar o nome, mas aí eu vou ser antiético. Porque é um elogio, talvez outro soe mal. Mas já tem uma ovelha que não tem um negócio, não tem um carro que não compre, não tem uma casa que não alugue, não tem uma coisa que ela não diga: pastor, vem cá, comprando um carro, ó, está aqui a chave, ore aqui, porque eu vou sair nesse carro agora. Pastor, vem cá. O que foi? Pastor, eu estou abrindo um negócio, eu preciso que o senhor venha orar dentro da minha loja. Eu tenho que o senhor venha orar aqui dentro.
Aí o negócio prospera, cara. Aí a coisa funciona. Sabe por quê? Porque o pastor Júnior foi? Não, nada disso. Por causa do princípio bíblico. Eu respeito a minha liderança, Deus honra o negócio. Eu respeito a minha liderança, Deus abençoa. Eu respeito a minha liderança, Deus vai lá e diz, eu estou contigo. Agora não. Faz o que quer. Faz o que quer. E eu, que nem eu brinquei uma vez com Rosana, só sabia da vida de alguns pelo Instagram. Lá está fulano, lá está ciclano, lá está beltrano. Isso é sério. Outro dia eu vi uma ovelha minha aprendendo, gente, isso é fantástico, aprendendo teologia em uma outra igreja, com um outro pastor, e aí eu fui escacaviar, como a gente costuma dizer na teologia, porque o cara estava ensinando, de meu Deus do céu, e a ovelha chega cheia de, e agora eu aprendi, agora eu já sei. E aí você faz uma pergunta, uma só, dentro do texto que ela aprendeu, que desbarata a cabeça da pessoa, e ela fica, mas eu não entendo, mas é porque eu não consigo passar, eu não estou conseguindo me lembrar direito. Você sai da sua casa, para ir para outra casa, aprender a palavra. Eu já não entenderia se na sua igreja não tivessem teólogos, eu já não entenderia se você ainda assim escolhesse aprender a palavra em outra igreja. Mas sendo a sua igreja recheada de gente que estuda essa palavra todos os dias, e você ir buscar conhecimento, olhe para cá, lixo, fora da sua congregação, o que é isso, meu irmão? Aí fica com a cabeça cheia de besteira, de meninice, de tolice, de besterol. Como a irmã que chegou para mim e veio querer me dar lição de moral, porque a mulher não podia usar isso, porque a mulher, de quem lhe disse isso, irmã? Aí eu peguei um texto só da Bíblia. A senhora acredita na Bíblia? Acredito na palavra de Deus. A senhora já viu que diz aqui em Isaías, que Deus disse, não, me mostra aí. Quando ela leu, ela disse, e eu te adornarei com joias preciosas, te encherei de ouro, colocarei brincos nas tuas orelhas, colocarei pendentes nas tuas mãos, e não sei o que, porque eu sou o Senhor Deus. Aí ela olhou, a sua Bíblia é igual à minha, porque tem esse negócio de versões, e eu não sei se é a mesma versão. Eu disse, meu Pai do céu, você sabe quando uma ovelha dessa se sujeita a uma autoridade bíblica? Olhe para cá, nunca. Sabe por quê? Porque ela aprendeu que o que se fala em nome de Deus é mais importante do que o que Deus fala de si mesmo, na sua palavra. Então quando você se deparar com essas circunstâncias, eu preciso tomar uma decisão importante na minha vida. Eu tenho uma ovelha que chegou para mim e disse assim, pastor, estou querendo me casar com o Joãozinho. O Joãozinho está indo aí para lhe conhecer. Olhei para Joãozinho, olhei assim, meu espírito logo não bateu com o dele, já achei meio estranho. Comecei a conversar um pouquinho, de esse cara aqui, meu Deus, de minha filha, sai fora. Ó, vaza, isso aqui não tem futuro. Ela podia ter me dito assim, não, mas eu sou apaixonada por ele. Pastor, eu estou louca por ele, é meu amor, meu mel da minha vida. Me desculpa, pastor, mas eu tenho convicção que ele é o homem da minha vida. E ela estava lascadinha agora. Ela chegou para o cara, no meio do namoro, e disse assim, olha, meu pastor me disse que a partir daquilo que ele conversou com você, ele viu que você não se enquadra na palavra, não vai dar certo nosso casamento, eu estou saindo fora. O cara ficou revoltado, acho que ele nunca mais quer me ver na vida. Se eu ver na rua, ele passa por cima de mim. Mas ela esperou o tempo de Deus, porque se submeteu a Deus. Deus trouxe para ela um homem de Deus, que ama a Deus mais do que ela. Que não olha para o lado, porque ama mais a Deus do que ela. Ela se casa com ele, chama para... Mas ele também passou pela sabatina. Pastor, olha, esse cara aqui é o novo namorado. E aí eu digo, vamos embora conversar. E conversa para cá, conversa para lá. Eu digo, pai, esse cara é crente. Esse cara é de Deus. Minha filha, vai na tua força. E foi. Estão até hoje. E quando você pensa assim, você está arrependida? Não. Você sou feliz. Sabe por quê, Fernanda?
Porque Deus parece que faz assim. Ele falou, meu líder, o cara que eu coloquei lá para liderar, eu vou selar o que esse cara disse. Como era no Antigo Testamento, pastor Douglas, que um pai chegava e dizia assim: meu filho, tu serás uma bênção, reinarás na terra. Ei, tu aí, meu filho, tu vai viver uma vida de miséria. O cara nem tinha nada a ver, mas porque o pai disse, Deus chegava e dizia assim: está selado, assina embaixo. O cara vivia uma vida de vitória, o outro uma vida de miséria, porque o cara que tinha autoridade, chamado pai, tinha fala de Deus vai honrar. Aí Deus parece que vai assim: eu vou honrar o que o meu ungido disse, para mostrar para a minha ovelha que a banda não toca como ela quer. Às vezes Deus até poderia, na sua grande misericórdia, mudar, mas ele disse assim: não, eu vou ainda ficar na palavra dele, porque a palavra que ele trouxe é minha, e eu vou velar pela minha palavra. Eu estava sentado aqui, bem aí onde a fofa está sentada aí atrás. O culto não tinha começado, chega uma ovelha minha, senta do meu lado e diz assim: pastor, eu queria a sua permissão para me casar com o Joãozinho. Falei: Joãozinho nem crente é, ele é trevas, esse cara, eu já ouvi falar que ele batia nas mulheres dele, minha filha. Ele está diferente agora, é um the new man, é um novo homem. Cara, eu não vejo isso na vida dele não, filha. O que eu vejo é um cara sem escrúpulos e que vai lhe bater. Ela se levantou: tá bom, eu só precisava ter convicção. Eu, no meu coração, eu disse: glória a Deus, ela ouviu, vai ser feliz. Estou passando lá no Facebook, vejo fotos de casamento, eu dou aquele zoom, porque eu não tinha óculos, né? Eu dou aquele zoom. A irmã está trocando aliança já no fórum com o dito cujo. Se durasse pelo menos 30 dias, o que Deus vai lá e permite acontecer, a gente até sorria, mas não durou uma semana. Na primeira semana o cara disse assim: sai dessa casa, essa casa é minha, e a casa era dela. Como assim essa casa? Vaza, senão eu te quebro, sai daqui agora. Ela corre para a casa da mãe. E tu sabe como é segredo de crente, né? Ninguém sabe, só todo mundo, não é verdade? Ninguém sabe, mas só todo mundo. E aí, alguém em segredo contou para alguém, em segredo que contou para alguém, em segredo que contou alguém, em segredo contaram para mim. E eu estou contando em segredo para vocês. Ninguém fala nada. O segredinho. Quando eu soube disso, eu fui atrás. A irmã não quis me receber. Depois ela disse: eu encontrei com ela depois, eu não quis lhe receber, porque eu fiquei com vergonha de ter que olhar nos seus olhos e dizer: o senhor estava certo. Eu digo: sabe o que é pior? Eu nem vim na sua casa porque eu queria lhe dizer isso. Eu vim dizer que você tem igreja, você tem pastor, e você não está sozinha nisso. E que se a senhora precisar, eu vou lá e digo para esse cara algumas verdades que ele tem que ouvir, que ele tem que entender, que você não é qualquer uma. Aí ela me abraçou, começou a chorar, e não sei o que, papapá. Resultado: não deu certo. E não dá. Vai tomar uma decisão, minha irmã. Vai tomar uma decisão, meu irmão. É uma decisão importante. Consulte a sua liderança. Pergunte o que o seu líder lá do ministério pensa. Fernanda lidera as mulheres, acima dela só está a pastora Maíra. O pastor Fábio lidera os homens, acima dele só estou eu. Se tem o pastor Fábio, se tem a irmã Fernanda, pergunte para ela: Fernanda, eu estava pensando em fazer isso, você é líder aqui nessa casa, além de diaconisa, o que você acha que eu devo fazer? Ela tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito de Deus, e ainda que ela não saiba o que responder, porque lá a Fernanda está olhando assim: ai meu Deus, agora todo mundo vai me fazer pergunta, agora vai todo mundo me procurar aqui com os problemas, era só o pastor. Mas ela tem um Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus que vai usá-la, que vai botar a palavra certa na boca dela, que vai dar graça para ela, e ela depois vai pensar assim: meu Deus, eu nem sei porque eu te disse isso, mas Deus sabe. Aleluia. Então o princípio de autoridade, se ele não é realizado da forma certa, não funciona. Se eu vou tomar uma decisão, eu tenho que tomar cuidado. Eu vou perguntar, vou abrir um negócio,
Deixa eu te perguntar. Achei tão bonito. Uma ovelha chegou aqui para mim e disse: pastor, eu estou querendo abrir um negócio aqui dentro da ilhinha, dentro de São Francisco, ali perto da feira. E o meu negócio é em tal lugar. O que o senhor acha? Disse: deixa eu orar. Então ore. Eu orei 2 dias e chamei fulano de fulano. Abra. Pastor, mas eu vou ter que entrar com calção de... Entre. Aí passaram-se alguns meses, ele tinha se mudado de guia e deu certo. Estou muito melhor do que onde eu estava, pastor. Obrigado por aquele conselho. Eu estava com medo. Deus talvez nem iria abençoar ele lá, mas Deus vai lá e abençoa, porque ele se submeteu à sua autoridade, a autoridade que Deus constituiu sobre a vida dele. Pessoas que tomam decisão errada não pedem aconselhamento pastoral diante de dificuldade nenhuma. Busca falar com o pastor só quando a situação se agrava, o negócio arrocha. Agora eu vou falar com o pastor. O que foi? Não, eu quero me divorciar. Calma, vocês estavam tão bem. Não, porque a gente não quis. Calma, você pega até um susto. O cara espera o pepino crescer para poder o negócio desandar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Eu ainda não cheguei no primeiro ponto, por isso eu vou encerrar aqui. Gente que fica brabo com alguma orientação quando o pastor diz alguma coisa que é contrário. Fica injuriado, fica manso, porque o pastor... Aí lá está o pastor Douglas dizendo: nós vamos colocar a parede assim, irmão. Aí chega o pedreiro, que é o pedreiro. Ah, mas os meus conhecimentos técnicos e engenheiricos, me dizem que o céu... Não, filho, mas a gente vai fazer assim, e essa... Eu não concordo, isso aqui vai cair. Gente, ia até cair mesmo. Pode acreditar, a parede foi feita para cair. Mas só porque ele desafiou a liderança dele, Deus disse assim: peraí, deixa eu colocar uma coluna espiritual bem que... Aí levanta a parede. Rapaz, não caiu não, né? Mas foi sorte, viu? Foi não, filho. É porque Deus honra. É porque Deus olha para os seus ungidos e diz: fui eu que ungi. Pastor, mas eles são seres humanos que erram, que pecam. São igual você, inclusive. Igualzinho, tira nadinha. Mas Deus separou. Deus escolheu. Olhe para cá, querido. Outro dia desse, eu estava conversando com alguns pastores, e eles estavam conversando comigo, falando assim: pastor, eu nem sei por que Deus escolheu fulano para ser pastor. O cara não parece ter chamado o cara isso, o cara aquilo outro. Eu disse: meu irmão, tu já olhou os apóstolos, os fundadores da igreja? O que tem homens de Deus cheios de Espírito? Que homens de Deus é esse, querido? De qual Bíblia tu está? Não é da mesma Bíblia que eu estou falando. Quais são os apóstolos de Jesus? Quem? Homens de Deus cheios de quê? De Espírito Santo. Homem cheio de Espírito Santo não rouba, meu irmão. Homem cheio de Espírito Santo não anda com uma faca, nem corta a cabeça de ninguém. Homem cheio do Espírito Santo não mete a mão onde não deve. Ei, calma aí, querido. Quem foi escolhido para liderar a igreja nesta terra por Jesus foram homens cheios de defeitos até o tutano. Estude o Novo Testamento que você vai se chocar com o caráter deles. Paulo chega a repreender Pedro, que era o líder da igreja em Jerusalém. A primeira igreja no mundo cristã foi a de Jerusalém. E quem liderava lá era Pedro e Tiago. E Pedro, sendo o líder máximo da igreja mais importante que existia na terra na época, se encontra com Paulo. Paulo bota o bruto do dedão na cara dele assim: tu é um duas caras, tu é um desdobreiro, tu é um migueloso, tu é um falso, tu é um hipócrita. Está na Bíblia, ou então a gente rasga ela. E aí? Não eram homens cheios do Espírito Santo, mas eram homens. Agora Paulo era apóstolo. Ele tinha o mesmo... Sabe aquela história de que em briga de marido e mulher eu não meto a colher? Por quê? Você sabe por quê? Porque ali é nível de autoridade igual. Não se meta nisso. Confusão não é sua. A briga entre eu e o pastor Fábio, não se meta. Nós temos autoridades.
Agora vem você questionar fulano, ciclano, beltrano. Ei, por isso que Pedro diz, vocês precisam se sujeitar aos vossos presbíteros. Ele coloca, e quando você vê em Atos dos Apóstolos, quando vai separar aqueles diáconos, meu amigo, olhe para cá, nego tinha que andar na linha com diácono e com diaconisa. Sabe por quê? Porque eram os diáconos que cuidavam da igreja, enquanto os pastores estavam orando e buscando a Deus, para que a palavra viesse de Deus. Pastor, mas eu fico brabo, porque o senhor está falando algo que eu não quero ouvir. Não fique. Se o que eu estou lhe dizendo, se o que o pastor Fábio está lhe dizendo, se o que o seu líder de ministério está lhe dizendo, se o que a senhora bem aí, que é diaconisa, está dizendo para alguém, está na Bíblia, é bíblico, se submeta, porque Deus vai honrar a palavra daquela liderança. E aí, para que eu possa encerrar, eu fico vendo, tinha um irmão, chegou tarde aqui, eu fui, desci calmamente, eu vi ele se preparando para subir, fui lá e disse, filho, fica aqui, já estava tocando a galera, fica aqui. Por quê, pastor? Meu filho, são 7h45, tu quer subir com esse instrumento para onde? O culto começa às 7h30, meu irmão, era para você estar aqui 7 horas, fica aí. Ah, meu patrão, o camarada passou 20 dias sem pisar na igreja. Como assim? É. Eu estou errado, Wilton? Não é assim? O cara fica brabo. Meu patrão, existe liderança, se submeta, sente caladinho, agradeça a Deus porque Ele não mandou você ir para casa. Porque se Ele chega aqui, eu estou desde 6h40 aqui na igreja. Quando você chegou, eu já estava aqui na igreja. Aí você chega 8 horas aqui na igreja sem ter uma justificativa. O irmão Augusto, ele sai do trabalho 7h30, vem para cá de bicicleta, vem direto para cá, chega aqui 8 horas, mas ele está vindo do trabalho. Aí o irmão mora aqui do lado da igreja, chega 8 horas na igreja, e quer que eu olhe para ele e diga assim, meu irmão, que felicidade lhe ver. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Aí se a gente fala assim, meu irmão, procura chegar cedo, da próxima eu não venho só de mal. Está fazendo mal para mim? Está fazendo mal para o pastor Fábio? Está fazendo mal para quem, meu irmão? Você está fazendo mal para você, porque esses homens que estão aí, e que estão aqui na frente desta igreja, são homens que Deus colocou aqui, porque querem lhe abençoar, porque querem lhe trazer uma palavra. A gente não se prepara lá na esquina não, meu irmão. A gente estuda para poder tentar entender esse livro, para ensinar. Então, se submeta à sua liderança. Pastor, mas eu não entendo porque Mariazinha foi consagrada. Você não precisa entender, você precisa aceitar. Porque quando a gente olha para os apóstolos, eu não entendo porque Jesus escolheu aquelas 12 malas. Mas eu aceitei que aquelas malas eram malas de Deus. E sabe qual foi o resultado? A igreja no mundo inteiro se expandiu por causa destes 12, incluindo Judas, que colaborou com isso. Então eu preciso me submeter às minhas autoridades, respeitá-las. E aí, para encerrar, porque já deve ser 9 horas, eu vou encerrar pedindo que você abra em Mateus capítulo 7. A primeira parte dessa ministração eu quero encerrar hoje. Aí, o pastor que está ensinando sobre submissão e obediência está dizendo a todos que aqui estão, quarta-feira que vem, estejam na igreja para continuarmos esse estudo. Amém, irmãos? Glória a Deus, está vendo? Isso é submissão. E aí na quarta-feira você traz mais algum irmão, traz aquele irmão que você diz assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, traz ele, diz, irmão, é uma benção, traz aqui a palavra. Eu estou ainda nem no primeiro tópico do que eu quero falar sobre a obediência à Bíblia. Vocês abriram Mateus capítulo 7? Então escute o que eu vou lhe dizer. Eu preciso enfatizar, e eu preciso enfatizar isso nessa noite, que o que você tem feito ao seu líder, olhe para cá,
O que você faz com seu líder, assim será feito com você também. Escute, a gente vai ler isso na Bíblia. Você não obedece o seu líder? No dia que você tiver filho, não vão te obedecer. Você não se sujeita ao seu líder, você pode ter certeza que a sua mulher não vai se sujeitar a você, ela vai te dar dor de cabeça, vai te dar trabalho, e você vai entender, mas por quê? Porque eu não me sujeito ao meu líder. Escute o que eu vou lhe dizer, você é alguém que no sujeito, você faz o que quer. Olhe para cá, eu não tenho filho, pastor, e nem sou casado, estou fora dessa. Olhe para cá, no dia que você tiver um empregozinho, todas as pessoas que trabalharem com você vão te perseguir. Aí você vai começar a entender, por que será que todo emprego meu, o pessoal me persegue? Eu sou crente, cheio do Espírito. Não entendo por que isso acontece comigo. Me persegue, uma perseguição, ninguém gosta de mim, todo mundo tem raiva de mim, todo mundo, pastor, me ajuda, me socorre, porque todo emprego que eu tenho que sair, porque ninguém está bem comigo. Não pode ser eu, é fulano que não presta. Aí você vai ver, falta de submissão à sua liderança, seja seu marido, seja seu pai, seja seu pastor, seja seu líder de ministério. Faz o que quer. Pastor, eu não acredito nisso. Não acredita não. Mateus capítulo 7. Diz assim a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a palavra de Deus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que o que, irmãos? Não sejais julgados. Por quê? Porque com o juízo que julgardes, e com a medida que medides, sereis. Olha para cá. É tomá-la da cá, Kylie. Vacila, vão vacilar contigo. Não tem para onde. A Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Aí Lília, a pessoa não se submete à sua liderança. Aí não entende porque o filho não se submete a ela. A pessoa não se submete ali à sua liderança. Aí não entende porque que as coisas não dão certo. Abre um negócio, dá certo. Começa a faculdade, para. Porque ninguém na classe gosta dela. Não consegui me dar bem com ninguém, pastor. Não consegui me dar bem com ninguém. Princípio, querida. É princípio de Deus. Com a mesma medida que você mede, vão te medir. O seu líder precisa de ajuda, você não ajuda, você joga pedra. No dia que precisar de ajuda, vai vir o que? Socorro para ti? Vai vir pedra. Não entendo, pastor, porque que a minha vida é um opróbrio. Ai, meu Deus, tudo não dá certo. Você não se submete a ninguém, querida. Você não se submete ao seu marido. Mulher que não se submete à liderança máxima de uma casa é o marido. Mas tem maridos aí que, sinceramente falando, eu nem entendo. Eu costumo dizer que são homens bananas, porque literalmente quem manda é a mulher. Quem determina que história é essa, meu irmão? E eu estou falando de homens de Deus, eu estou falando de homem autoritário, machista, imbecil, ignorante, não. Que esse tipo de homem tem que ir para a cadeia. Eu estou falando de gente que na palavra chega e mostra na palavra como a coisa tem que andar dentro de uma casa. Você não se submete? Tranquilo, olha para cá. Fica tranquila, filha. Lá no seu emprego, ninguém se submete a você. Você é a chefa, mas ninguém consegue caminhar. Por quê, pastor? Porque do jeito que eu meço, serei medido. Tudo que eu planto, também vou colher. Princípios da palavra de Deus que ninguém pode fugir. Eu quero pausar esta ministração aqui. E estou convocando, a igreja está cheia, eu estou convocando toda a igreja para na próxima quarta, com esse mesmo afã de aprender o que era obediência à luz da palavra. Porque o que eu tenho para dizer na próxima quarta, escrevam, vai chocar alguns.
Não é chocar no sentido de que, ai, vai arder minha canela, não. É que eu acredito que você nem sabia que o que eu vou dizer está na palavra. E é chocante saber verdades das quais não vivemos, mas que temos que viver se queremos ser abençoados por Deus. Fique de pé em nome de Jesus aqui na casa do Senhor. Próxima semana, eu quero dar continuidade e começar a compartilhar com vocês alguns exemplos da Bíblia, de atitudes que eu tenho que ter para com a minha liderança, seja ela uma mãe, seja ela um pai. Ei, olha para cá, para encerrar essa, que me veio à memória e talvez Deus queira até falar com alguém, então vai que é contigo aí, tu já te alegra. Filho, que faz o que quer. A mãe chega, o pai chega, meu filho, faça assim. Não, eu vou fazer. E detalhe, ainda tem uns filhos que além de bater no pé, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou me acabar, eu vou desgraçar, eu vou fazer, vou fugir. Vai o quê? Se a senhora me obrigar a fazer, eu vou fugir. Vai fugir. Tomara que eu não pague pela boca, irmãos. Mas eu peço a Deus que nunca um filho meu, Deus meu faça isso. Porque no dia que eu disse para minha mãe, bati o pé e fiz assim, vou fugir, ela disse, como é que é? Ela pegou assim na minha orelha, por isso que ela é grande. Ela levantou primeiro um lado, aí ela viu que esticou, ela disse, agora o outro para tu não esquecer. Vai fugir, vem cá, me botou dentro de um quarto, pegou uma latinha e disse, você vai ficar aqui dentro. Quer fazer xixi, quer fazer cocô, faz aqui dentro. Mas você vai respeitar a sua mãe. Sabe quantas vezes eu pensei em fugir na vida? Nunca mais. Quando ela me tirou do castigo, eu disse, mãe, a senhora é uma santa mulher de Deus, obrigado. Não fugirei mais. Não fugi. Saí, pelo contrário, casei com uma, ainda fiquei 5 anos na casa dela, e ela dizendo, vai embora. E eu não posso fugir daqui. Brincadeiras à parte. Filho que não obedece pai e mãe, escreve isso, está sobre maldição. E sabe quem diz isso? Deus. Aonde, pastor? Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. Se você não honra seu pai e não honra sua mãe, você viverá menos tempo nesta terra. Deus arranca parte dos dias de vida que você tem, por não respeitar uma autoridade, uma liderança na sua casa, que é o seu pai e a sua mãe. Se você é um filho ou uma filha que está ouvindo essa palavra, e você percebeu que Deus faz eu, antes de dizer o amém numa mensagem, voltar para lhe dizer uma coisa que eu não os trouxe aqui na palavra, é porque Deus está querendo que você viva muito nessa terra. Obedeça a seu pai e obedeça a sua mãe. Eles são a autoridade máxima na sua casa. Vamos agradecer a Deus, porque feliz aquele, feliz aquela que tem o seu pai e a sua mãe vivos. Só quem já perdeu sabe o que eu estou dizendo. O quanto é difícil não poder visitar e ter a mãe, o conselho dela, o conselho de um pai, porque Deus deu a eles autoridade. Eterno Deus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é poderosa. Eu quero te agradecer porque esta palavra nos ensina, Senhor, princípios dos quais eu e toda esta igreja deseja viver. Então, em nome de Jesus, desde mim que estou falando contigo até o último e o menor nesta casa, Senhor, toma-nos nas tuas mãos e nos modela na tua palavra, nos ajuda a nos sujeitarmos a esta palavra, a obedecermos através desta palavra, a acreditarmos nesta palavra, para que as bênçãos desta palavra recaiam sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, Deus, através desta pregação, que todos que aqui estão e os que estão
nos assistindo nesta primeira parte, possam sair daqui meditando na importância da sujeição, da submissão, da obediência àqueles que tu constituiu como líderes sobre as nossas vidas. Seja um pai, seja uma mãe, seja um avô, seja uma avó, seja um pastor, seja um diácono, Deus, mas aqueles que tu colocaste para liderar as nossas vidas, meu Deus, nos ajuda a nos submetermos a estes e nos sujeitarmos segundo a tua palavra, para que vivamos não de igreja em igreja, para que vivamos não em busca de líderes perfeitos, mas para que vivamos segundo a tua palavra, porque é ela que nos garante o céu de glória. Assim nós oramos, agradecemos a ti por tudo, Deus, e te pedimos, nos abençoa nesta semana, ser conosco, Senhor, ser com cada ovelha nesta casa, perdoa aqueles em que são insubmissos, mas que não serão mais a partir de hoje. Perdoa este filho, esta filha, meu Deus, que por desobediência aos pais tem pago um preço caro e nem sabe. Nesta hora perdoa e corrige isso nesta casa, e nos despede em paz e em segurança, debaixo do sangue poderoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim nós oramos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Leve a mão no coração e diga amém, e dê a sua melhor salva de palmas a Jesus. Deus abençoe você.